Gerson, conta pra gente uma coisa. Uma obra desse porte, que é o que a região mais precisa nesse momento, 220 leitos de UTI, quando nós temos 51 cidades sendo atendidas por apenas 58 leitos de UTI na rede pública de saúde, por que a gente não vê movimentação de vereadores, prefeitos, deputados estaduais e federais para tentarem cobrar ou buscar soluções para o fim dessas obras e, enfim, entregar o Hospital Regional de Governador Valadares à população? Diante disso tudo, eu sugiro a todos os brasileiros de todas as cidades, de todos os estados, vamos criar uma onda verde e amarela. Já que os governadores e prefeitos criam tantas ondas, é onda amarela, onda verde, onda roxa, onda lilás, onda preta, vamos criar uma onda verde e amarela. Uma onda onde o principal foco dela é os eleitores arregaçarem as mangas e ir para as câmaras de vereadores, para as assembleias legislativas, cobrar que os seus políticos façam de fato aquilo que foram eleitos para fazer, gerar qualidade de vida, benefícios e segurança para a população. Para que cada morador, para que cada comerciante saia às ruas, vá trabalhar certo de que está seguro, certo de que em caso de contaminação vai ter um sistema de saúde pronto para recebê-lo, com a qualidade, com o conforto e de modo a atender a todas as suas necessidades. Necessidades essas que todos os meses você mantém seus impostos em dia, para tê-las supridas nos seus momentos de necessidade. Olá, seja bem-vindo, eu sou o Wellerson Oliveira e hoje estamos aqui para falar de saúde, mais precisamente para falarmos de investimento em saúde pública, seja no Brasil ou em Minas Gerais. Para isso nós viemos aqui, onde estão as obras do Hospital Regional que deveria atender 80 cidades no leste de Minas Gerais, no Vale do Rio Doce. As obras desse hospital iniciaram em 2013, em abril de 2013, o governador de Minas, em dezembro de 2012, esteve em Governador Valadares anunciando o início das obras desse hospital. Segundo então o governador de Minas, Anastasia, essas obras deveriam ser concluídas em 30 meses, 2 anos e meio. Hoje, 9 anos depois, aqui está. Literalmente, um elefante branco em Governador Valadares, enquanto a população morre nas filas dos hospitais por falta de leitos. A obra ao fundo tem capacidade para 220 leitos, o que em 2013, de acordo com discursos políticos daquela época e de acordo também com notícias à época, esses 220 leitos seriam o suficiente para suprirem a demanda na saúde da região naquela época. O Regional de Governador Valadares, uma obra de 83 milhões de responsabilidade do Estado de Minas Gerais, que estamos construindo com recursos do Estado. É uma obra que fará pronta em cerca de 2 anos e 3 meses e tenho certeza modificará o padrão da saúde pública nessa região. Ao participar do evento de inauguração das obras em 2013, o governador Anastasia disse o seguinte: abre aspas. O objetivo dessa rede de hospitais regionais é fazer com que as pessoas que tenham doenças mais graves sejam atendidas na região, mais próximos de suas famílias e com mais qualidade no atendimento. O compromisso que eu tenho é de vir aqui várias vezes acompanhar as obras do investimento de 80 milhões para que daqui a 30 meses eu venha para que a gente possa inaugurar o Hospital Regional de Governador Valadares. Fecha aspas. Essas foram as palavras do então governador de Minas, Anastasia, durante o lançamento do projeto. Em 2012, as obras tiveram início em abril de 2013 e até hoje, aqui está, Hospital Regional de Governador Valadares, abandonado às moscas, esperando que alguém olhe para essa obra que de fato poderia estar sendo utilizada para salvar vidas na nossa região. Porém, em 2015, as obras foram paralisadas e assim permanecem até hoje. Exatamente no dia 16 de abril de 2020, 5 anos após a paralisação das obras do Hospital Regional de Valadares, foi anunciado o reinício das obras, a retomada das obras, que seriam dessa vez com um aporte de 78 milhões de reais pela Fundação Renova, que deveriam custear a finalização do hospital. O acordo com a Fundação Renova foi anunciado pelo próprio governador de Minas, pelo atual governador de Minas, Romeu Zema, em videoconferência com deputados federais e estaduais, anunciando também que a conclusão das obras do Hospital Regional de Governador Valadares se daria no primeiro trimestre de 2022. Hoje já estamos em 2021, já estamos caminhando para o meio de 2021 e aqui estão as obras abandonadas. Aqui está o Hospital Regional de Governador Valadares,
abandonado. Como eu disse anteriormente, as obras tiveram início em 2013, porém, em 2015 foram paralisadas para revisão do projeto. Esse foi o argumento utilizado e divulgado à época, que o motivo da paralisação era para que fosse feita uma revisão no projeto do Hospital Regional de Valadares. Hospital esse que tinha, por projeto inicial, começar o seu funcionamento em 2016, atendendo a mais de 80 cidades e quase 2 milhões de pessoas no Vale do Rio Doce. Vamos a uma comparação para que você tire algumas conclusões. A Arena Pantanal, na cidade de Cuiabá, no Mato Grosso, foi construída para atender a 4 jogos da Copa de 2014. Um estádio de futebol, Arena Pantanal, construído para sediar 4 jogos da Copa de 2014. As obras tiveram início em 2011, mais precisamente no início de 2011, e foram concluídas. O estádio teve a sua inauguração em abril de 2014. Exatamente 3 anos após o início das obras, o estádio foi concluído e, como pudemos perceber, sediou de fato 4 jogos da Copa do Mundo. Enquanto o estádio estava sendo inaugurado em Cuiabá, onde se gastou quase R$1 bilhão, enquanto isso, aqui, um hospital com 220 leitos que atenderia a quase 2 milhões de pessoas por tempo indeterminado, permanecia paralisado, permanecia aguardando a boa vontade de políticos. Obra maior do que um estádio de futebol. Você está vendo uma obra que demanda mais cuidados e mais tempo para a conclusão do que um estádio de futebol? No final de 2012, no lançamento do projeto do Hospital Regional de Governador Valadares, foi anunciado que a obra estava orçada em R$80 milhões. Hoje, 9 anos depois, só para concluir a obra que já está em fase de acabamento, como você está vendo, serão mais 78 milhões de investimentos. Pô, mas inicialmente o projeto não previa que a obra teria um custo de 80 milhões, agora mais 80 milhões para se concluir o projeto. Porém, o que causa estranheza é que foi preciso que a Fundação Renova, responsável por reparar danos em relação ao rompimento da barragem de Mariana, tenha que interferir para que ela conclua as obras. Então quer dizer que se as barragens de Mariana e Fundão não tivessem se rompido, nunca teríamos a conclusão do Hospital Regional de Governador Valadares? Parece que os nossos governantes ainda não entenderam que estamos em meio a uma pandemia sem precedentes. Nunca se viu no Brasil tanto dinheiro do povo sendo liberado para investimentos em saúde pública. Daí fica a pergunta: até quando viveremos de promessas? Até quando continuaremos acreditando nas falas de políticos que simplesmente o vento leva com o tempo? Como eu disse anteriormente, o hospital tem capacidade de 220 leitos. 220 leitos que estimava-se em 2013 que seriam necessários para atender a demanda na área da saúde pública no leste de Minas Gerais. Hoje, em meio a uma pandemia, a região, 51 cidades, 750 mil usuários são atendidos por apenas 58 leitos na rede pública de saúde. Pouco mais de um leito para cada cidade atendida, sabendo que apenas Governador Valadares tem quase 300 mil moradores. Apenas um leito de UTI por cidade. São 51 cidades, 58 leitos de UTI disponíveis na rede SUS do leste de Minas Gerais. Bom, para falarmos sobre as obras do Hospital Regional, paralisadas desde 2015, com 220 leitos de UTI que seriam disponibilizados à população, que porém não pode, porque o dinheiro está ali no meio do mato. Estamos aqui com o Gerson. Gerson, muito obrigado por atender a nossa reportagem. Wellerson, eu que agradeço pela oportunidade de estar mostrando o que um verdadeiro cidadão preocupado, não só com si mesmo, mas com sua cidade e com seus munícipes. Nós temos a obrigação de fiscalizar e a gente te agradece por estar acompanhando a gente e vai tentar mostrar um pouco do que está sendo jogado no lixo, que aos poucos vem se deteriorando dentro de Valadares. Gerson, conta pra gente uma coisa. Uma obra desse porte, que é o que a região mais precisa nesse momento, 220 leitos de UTI, quando nós temos 51 cidades sendo atendidas por apenas 58 leitos de UTI na rede pública de saúde, por que a gente não vê movimentação de vereadores, prefeitos, deputados estaduais e federais para tentarem cobrar ou buscar soluções para o fim dessas obras e, enfim, entregar o Hospital Regional de Governador Valadares à população? Olha, Wellerson, infelizmente é o interesse político, é a política do toma lá da cá. Vamos ser mais específico dos vereadores. Hoje nós temos, vamos colocar aí, 90 a 95% da Câmara dos Vereadores
é a favor da administração. A política do toma lá da cá é da seguinte maneira: para um vereador ter um certo tipo de regalia, de ter uma certa autonomia em algum órgão de setor público, tanto para troca de cargos, que é para colocar um parente, para colocar um apoiador político, ele tem que oferecer alguma coisa em troca. Então, a única coisa que ele tem a oferecer em troca é justamente aquilo que é encaminhado para a assessoria dele. Então, o que impede muito dos vereadores, ou todos os vereadores, de fiscalizar, pelo menos dessa conjuntura agora, é justamente os interesses. É onde um vereador coloca, um parente coloca alguém, e ele não pode cobrar, ele não tem o direito de cobrar. Assim, da mesma forma de quem vende voto. Se você vendeu o voto, você não pode depois ir lá e cobrar de quem comprou o seu voto, porque ele falou assim: eu comprei o seu voto, você tem que ficar calado. E assim, dessa maneira que funciona. Se você não participa desse time, você é excluído. É assim que funciona. Gerson, a gente vê nas redes sociais milhares de pessoas tentando imputar ao presidente Bolsonaro, tentando imputar ao presidente da República uma responsabilidade que deveria ser, ou que é, de fato, do próprio cidadão, que é de cobrar que obras como essas não fiquem paralisadas por 9 anos e possa, de fato, oferecer aquilo que elas foram criadas, aquilo que elas têm por objetivo à população, que é uma saúde de qualidade. Por que essas pessoas preferem cobrar para o presidente que está lá em Brasília do que cobrar do vereador que de fato tem poder para colocar isso em prática? Ô Elson, infelizmente o que acontece vamos falar do presidente. O presidente, a gente sabe que ele tem na média de 2 lives por semana informando as ações deles. No município nós temos vários vereadores mostrando suas ações. Só que a população em si, ela carece de informações que, quando recebe de um político local, aquele cidadão vai acreditar naquilo que está mostrando para ele. Mas quando você mostra a verdade nua e crua, vamos supor, o presidente já mandou para Valadares aí, aproximadamente na primeira remessa para o combate ao Covid, 37 milhões. Isso ninguém ficou sabendo até antes da gente mostrar. E como estaria sendo gasto. Só que o cidadão não consegue, ele não tem o conhecimento de entrar no portal da transparência, de fazer o levantamento de dados para saber o que realmente veio para a cidade e em que o prefeito vai gastar, entendeu? É essa a questão. Então é mais fácil você falar do de lá, para falar que o fulano falou que o presidente não manda recurso, ou mandou muito pouco. Mas considerando que a população não tem informação, a população sabe que os leitos do hospital estão lotados. E a população sabe que tem as obras de um hospital com 220 leitos, que é quase 4 vezes mais o que tem disponível na rede municipal de saúde, que está paralisado há 9 anos. O que falta para a população cobrar? O Elson, falta, para mim, coragem. Tem pessoas que têm medo de políticos, porque em Valadares está assim. Quando você posta qualquer coisa em rede social, citando determinado vereador, ele vai querer colocar como você está mentindo ou omitindo alguma informação. Aí vem o processo. Cada vereador em Valadares, quando processa um cidadão comum, ele já pede inicial 15 mil reais, que ele fala que é o dano moral. Eu estou sofrendo um processo de um vereador, cujo uma postagem que eu fiz, falando umas verdades, e ele simplesmente achou que eu estaria falando para ele, estaria falando dele. Da minha parte não houve conversa, né? Não houve, eu não citei o nome dele. Mas, então quando o cidadão passa a temer, principalmente em tempos de pandemia, se o cidadão hoje não está podendo trabalhar, está ficando em casa, está começando a faltar as coisas dentro de casa e tomar um processo de inicial de valor de 15 mil reais, você imagina o que seria esse valor na vida de um cidadão que simplesmente não consegue trabalhar. Então, se a população em massa, quando eu falo em massa, é todo mundo sai de casa, coloca sua máscara, pega o seu vidrinho de álcool, coloca no bolso e vá às ruas, vá cobrar, vá no gabinete do seu vereador, vá na casa do seu vereador. Se alguém quiser endereço, eu passo o endereço de alguns, eu tenho. É para isso que a gente fiscaliza. Embora tenha vereador que acha que ninguém sabe onde ele mora, a gente sabe onde é que mora. Uns moram perto, outros moram longe, mas se for o caso, a gente vai atrás. Vamos cobrar, é direito seu cobrar. Elson, assim, quando se encerra o período eleitoral, todo mundo foi eleito, quando começa o mandato, a partir do 15º dia, a própria Justiça Eleitoral, ela manda você cobrar dos seus vereadores, manda cobrar do político. Simplesmente vem na propaganda, não sei se os dizeres são os mesmos, mas é semelhante a isso. Agora você, cidadão, cobre do seu vereador, cobre do seu prefeito, pelas melhorias, ou seja, se a justiça manda você cobrar do político, então você não pode sofrer nenhum tipo de processo. Você não pode denegrir a imagem de alguém, o que você não pode é falar mentiras e tudo que você fizer, procure o mais dentro da legalidade. Fora isso, qualquer processo que vier contra você,
É como se Deus botasse a barreira na sua frente. Não adianta que o processo não vai, ele vai bater em você e vai voltar. Mas cobre, o cidadão cobra. Se o cidadão arregaçar as mangas e vier cobrar do seu vereador para que faça igual eles gostam de fazer, uma notinha de moção, de repúdio, manda o seu vereador vir cá, manda fazer um repúdio contra isso aqui. Ó. Gerson, como eu disse ainda há pouco, a cidade hoje ela conta com 58 leitos de UTI para atender uma população de mais de 750 mil pessoas de 51 municípios da região. Como seria se de repente Valadares descobrisse que pode contar com um hospital regional desse porte com 220 leitos de UTI? Olha, seria de grande valia, de imensa valia. Seria um divisor de águas que colocaria a saúde em primeiro lugar e que teriam pelo menos um atendimento mais digno, mais amplo para qualquer enfermidade, não só na pandemia, como qualquer enfermidade. Seja ela em cirurgias eletivas, seja elas em consultas básicas, um pré-atendimento que poderia ser resolvido na própria triagem. Mas em casos mais extremos, como você está citando, 220 leitos, seria, vamos dizer em termos populares, a salvação da lavoura. Seria você passar na estrada estreita e de repente aquela estrada ela se abre. O seu campo de visão é maior. Então, o seu atendimento passa a ser mais eficaz. O cidadão que está ali adoentado, está acamado, está em UTI, ele sabendo que onde ele está, ele tem mais condições de melhora, até o psicológico da pessoa muda. Qualquer pessoa muda. Isso passa uma autoestima para o paciente, de saber que logo, logo ele vai sair, porque ali naquele local você tem condições de ser tratado. E diante de 58 leitos, colocando a média de 1,5 a 1,7 leitos para cada cidade na macro-região do Vale do Rio Doce, com certeza é incabível isso aí. O cidadão não merece isso, pelo tanto de imposto que se paga. Gerson, o governador Romeu Zema, ele diz em várias oportunidades que o governo do estado está investindo em potencializar, está investindo em ampliar a rede de saúde já existente no estado. A população do leste de Minas Gerais, mais precisamente atendida em Governador Valadares, tem sentido isso nas filas das UTIs? Nunca. Se tivesse, não teríamos uma senhora que faleceu aproximadamente uma semana atrás, esperando um leito de UTI. Aí eu me pergunto, onde é que está esse investimento? Onde foi que colocaram, priorizaram a vida dessa senhora, que ela já tinha sido consultada, já tinha sido diagnosticada com Covid, né? Mandaram ela para casa, quando ela piorou, não estava aguentando mais, voltaram com ela para o hospital, e aí, infelizmente, ela veio a falecer esperando um leito de UTI. Em entrevista, eu questionei o governador Romeu Zema sobre a necessidade de um hospital de campanha aqui na região desde o início. Ele me respondeu que o governo estava investindo nos hospitais já existentes. Você me falou em off que tem 3 hospitais desativados em Governador Valadares, é isso? Sim, Valadares. Vamos colocar do que está funcionando. Eu recebi informação de familiares, proprietários de um hospital em Valadares, que esse hospital ele tem 10 UTIs prontas, nunca usadas, 0 km, vamos dizer assim. Essas UTIs estão desativadas ainda. Só para começar, ali são 10. Que não sei se é por falta financeira do hospital, por ser um hospital particular, mas poderíamos sim investir nesse hospital, colocar essas UTIs para funcionar e assim teríamos condições de tratar, pelo menos, no mínimo, mais 10 pacientes em necessidade de UTI. Mas vamos aos demais. Nós temos o Hospital São Vicente, que é em pleno centro, né? Está fechado por politicagem, mas independente do motivo. Já poderia, ele está pronto, ele está apto, né? Basta, como está fechado, basta a desinfecção dos ambientes para que possa colocar para funcionar ali, no mínimo as UTIs, onde teríamos mais espaço, teríamos mais comodidade para se tratar e mais dignidade até para quem está trabalhando, até para os profissionais da saúde. Nós temos o Hospital Unimed Criança, também na área central, que ela também poderíamos estar usando ele, eu não sei como é que é a situação de leitos lá dentro. Igual o prefeito já anunciou agora para a gente, que vai adotar as medidas básicas para começar o combate ao Covid-19 no seu início. Por que não se reabriu esse hospital para esse pré-atendimento, para que se possamos conter aí, pelo menos, o avanço da pandemia? E o terceiro, nós temos Maternidade Santa Terezinha,
também na área central. Já foi sondada, eu tive lá no anexo da Câmara Municipal, onde eu tive a oportunidade de visitar um vereador. Quando eu desci, estavam sondando, apenas sondando o hospital para saber se seria viável colocar ele em funcionamento, que também poderia estar usando como leitos de UTI também. Bastava aparelhamento. Sabemos hoje, Valadares ainda tem em caixa, eu tenho que consultar novamente o portal da transparência, aproximadamente 28 milhões de reais, até a última data que eu atualizei. Pode 28 ser milhões enviados pelo governo federal para combater a pandemia. Então não adianta colocar a culpa no presidente. A obrigação dele ele está fazendo. Mas ele não pode fiscalizar, lembrando que o STF simplesmente travou ele de uma tal maneira que nem fiscalizar o dinheiro ele consegue. Então aí é onde já tivemos uma governadora, se não falar a memória, do Maranhão, já foi presa pelo dinheiro do Covid que foi desviado, né? Governadores pagando dívidas dos estados, né, para deixar o estado em dia, e não se pode fazer nada porque infelizmente nós temos um Supremo Tribunal Federal que está administrando o país em vez do presidente, onde que se trava o presidente e ele não consegue fazer nada. Ô Gerson, nesse sentido, para finalizar, nós temos assessorias de várias prefeituras emitindo notas sobre a doença e, é claro, nessas notas eles mandam mensagens responsabilizando a população pela lotação nas UTIs, pelo excesso de número de casos, pelo aumento do número de casos. Procede essa acusação de que a culpa é da população diante de tudo que a gente debateu aqui até agora? Welson, levando em consideração que a população tem a necessidade de sair, agora cabe o cidadão também, sobre sua responsabilidade, de ao andar nas ruas, usar máscara. Todo comércio hoje, ele tem o seu pedalzinho de gel para você higienizar, para você entrar, fez a sua compra, higienizou a mão na saída, depois que pegou o dinheiro, colocou na carteira e assim vai embora. Aí ele chega em casa, a primeira coisa que ele tem que fazer, no meu modo de pensar, é ir direto pro banheiro, tomar banho para se higienizar. Só que eles esquecem de falar que quem ditam as regras são eles, de certa forma vou usar a palavra pesada, os ditadores são eles, os comunistas são eles. Porque comércio fechado, já temos aproximadamente 15 dias, não se vê falar em diminuição, não se vê falar em leitos que estão sendo abertos, que estão sendo desocupados, né? Esses valores que o governo federal vem mandando, nós não vemos falar assim, hoje eu gastei 1 milhão para combater essa questão. Você não se vê isso, porque eles não têm obrigação de falar. Então isso dá, de certa forma, uma impotencialidade à população. E a população, na sua vez, o que é que ela faz? Se eles não estão preocupados, eu também não vou preocupar. Só que quem tem consciência, quem tem um pai idoso em casa, igual eu tenho meu pai e tenho minha mãe, tem o dever e tem a obrigação de toda vez que sair usar sua máscara, chegar em casa e se higienizar. Mas imputar simplesmente a responsabilidade para o cidadão, isso para mim é inércia. Qualquer governo que joga a responsabilidade sobre o cidadão é inércia. Que o cidadão, o que ele pode, ele está fazendo, a gente vê isso dia e noite. Só que o cidadão está sendo domado de uma tal maneira que está ficando simplesmente à mercê dos políticos que aí estão. Então é impossível de simplesmente falar a maior parte responsável é o cidadão, não é o cidadão. O cidadão ele tem o direito de ir e vir, é constitucional, ele necessita de sair, ele necessita de fazer compra. Quantos fiscalizadores estão nos grandes supermercados para se fiscalizar as aglomerações lá dentro? Quem garante que o cidadão que leva o coronavírus para casa, que pegou no supermercado, que ele não pegou no manuseio de um funcionário para poder arrumar a prateleira, para colocar a verdura no balcão? É inexplicável simplesmente jogar a responsabilidade para o cidadão quando se fala em propagar o vírus, mas se não tem um combate ao vírus, infelizmente, o vírus vai se proliferar cada vez mais. E o único modo que a gente está vendo a ação que está sendo feito é o lockdown que implantaram em Minas e que está todo mundo batendo continência, sabendo que tudo isso é inconstitucional. Certo, falamos com Gerson Barbosa, é claro, buscando soluções que de fato possam trazer benefícios à população do leste de Minas Gerais ou do Brasil como um todo, que também faria com que essa pandemia deixasse um legado para a saúde pública da região em se tratando de empregos, leitos de UTI, qualidade no atendimento, que no caso seria a conclusão das obras do Hospital Regional de Governador Valadares. Gerson, muito obrigado pela sua participação. Welson, eu estou à disposição do que for do meu conhecimento, esclarecimento, pode contar com a gente. Vamos cobrar sim cada vez mais dos nossos administradores que saúde também é necessidade primordial, não é apenas o dinheiro que cai na conta.
Ali ao fundo temos o Hospital Municipal de Governador Valadares. É, hospital municipal, mas na prática é um hospital regional porque ele atende a mais de 50 cidades da região, mais de 50 municípios da região, somando mais de 750 mil moradores que são atendidos principalmente por aquele hospital. Também naquele hospital está a maior parte dos 58 leitos disponibilizados na região para combate à Covid-19. É exatamente isso que você ouviu. 58 leitos na rede pública de saúde para 51 municípios. Pouco mais de um leito para cada município da região. No último dia 23 de março, a Prefeitura de Governador Valadares anunciou que 100% dos leitos disponibilizados estavam ocupados por pacientes de Covid-19. É claro, 100% dos leitos, isso porque eles omitem a realidade de que 100% dos leitos equivalem a 58 leitos disponíveis na rede pública de saúde em Governador Valadares, que atende a 51 cidades do leste de Minas Gerais. Como nós mostramos ainda há pouco no Hospital Regional, que está em obras desde 2013, no Hospital Regional temos 220 leitos em uma obra que está desde 2013 aguardando ser concluída. Diante de todas essas informações, agora começamos a ouvir notícias, começamos a nos deparar com notícias de que pessoas estão morrendo nas filas dos hospitais à espera da liberação de um leito para tratamento de Covid. Pessoas morrendo com falta de ar ou com algum outro problema relacionado à Covid-19 nos poucos hospitais que atendem a região, que se resumem a um ou dois. Mas acredite, o brasileiro acordou, o brasileiro começou a cobrar, o brasileiro começou a entender a necessidade de uma participação efetiva dos cidadãos brasileiros na política nacional. Porém, tem feito isso da maneira errada, porque a verdadeira mudança, ela não acontece em Brasília, não. A verdadeira mudança acontece aqui, na sua rua, no seu bairro, na sua cidade. A verdadeira mudança acontece na Câmara de Vereadores da sua cidade, do seu município, que é onde os vereadores tomam as decisões que de fato mudam a sua vida, que é onde os vereadores que você elegeu para representar os seus interesses se omitem de fazer tal coisa simplesmente em função de uma cadeia de dependência que tornam o nosso sistema político um modelo de política apodrecida, que corrói e corrompe cada vez mais a nossa sociedade. As verdadeiras mudanças acontecem onde vereadores, prefeitos, deputados estaduais, federais e senadores deveriam observar as necessidades da população e levar tais demandas aos órgãos e poderes competentes para que então busquem uma solução e tragam um alento à nossa população. Porém, como podemos ver na prática, é claro, isso não acontece. Não acontece, é claro, porque esses políticos que nós elegemos para defender os nossos interesses nos transformam em reféns de um sistema político apodrecido de perpetuação de poder. Um sistema onde o eleitor se torna refém pelas suas próprias necessidades. Necessidades essas causadas pela omissão dos seus políticos. Um sistema onde o vereador é refém do prefeito porque precisa do prefeito para atender às demandas dos seus eleitores. Um sistema onde o prefeito é refém dos seus deputados federais e estaduais, porque caso contrário, os recursos não chegam nas suas cidades para fazerem as obras ou executarem as melhorias que precisam ser executadas. Um sistema onde deputados federais e estaduais se ajoelham diante de governadores, simplesmente porque caso contrário, terão a sua moral política, terão a sua vida política jogada no lixo e, é claro, eles não querem soltar aquela teta na qual eles estão confortavelmente pendurados há anos, é claro, às custas do seu voto, enquanto você sofre as consequências da omissão e da covardia de cada um desses políticos eleitos. Essa covardia tem um único objetivo: a eterna torneira dos cofres do povo, jorrando dinheiro de maneira farta em suas contas para alimentar os luxos e deleites do qual eles, é claro, sem nenhum escrúpulo, usufruem na sua cara, como se nada tivesse acontecendo. E aí de repente eis que surge alguém dizendo: mas sempre vai ser assim, isso sempre vai acontecer. De fato, isso sempre vai acontecer. Enquanto você se acovardar, enquanto você se omitir de fazer aquilo que é sua função como eleitor. Porque quando você coloca uma arma na mão de alguém, esse alguém vai lá e usa essa arma para matar alguém, a culpa é sua. A culpa recai sobre você. A mesma coisa é o parlamentar que você ajudou a eleger. Você é responsável pelos erros dele.
Você é responsável pelas cagadas que ele faz de posse daquele voto que você confiou nele. Então, arregace as suas mangas e comece a fiscalizar. As coisas só tendem a permanecer do jeito que estão enquanto você continuar votando em troca de favores, de cargos e de benefícios. Enquanto você se omitir de fazer as coisas certas, enquanto você não começar a cobrar que os seus políticos também façam as coisas certas, do jeito certo, do jeito, é claro, que você espera que eles façam. Diante disso tudo, eu sugiro a todos os brasileiros de todas as cidades, de todos os estados, vamos criar uma onda verde e amarela. Já que os governadores e prefeitos criam tantas ondas, é onda amarela, onda verde, onda roxa, onda lilás, onda preta, vamos criar uma onda verde e amarela. Uma onda onde o principal foco dela é os eleitores arregaçarem as mangas e ir para as câmaras de vereadores, para as assembleias legislativas, cobrar que os seus políticos façam de fato aquilo que foram eleitos para fazer, gerar qualidade de vida, benefícios e segurança para a população, para que cada morador, para que cada comerciante saia às ruas, vá trabalhar certo de que está seguro, certo de que em caso de contaminação vai ter um sistema de saúde pronto para recebê-lo, com a qualidade, com o conforto e de modo a atender a todas as suas necessidades, necessidades essas que todos os meses você mantém seus impostos em dia para tê-las supridas nos seus momentos de necessidade. É hora de arregaçar as mangas, de mostrar aos seus eleitos que ele é apenas um funcionário que foi escolhido por você para executar uma determinada função. Mostre aos seus eleitos que o verdadeiro poder está no título de eleitor, título esse que está nas suas mãos e que o mesmo poder que o colocou lá também é capaz de tirá-lo da posição tão confortável, tão segura e tão superior na qual ele acha que se encontra. Meu amigo, vá à luta, lute. Lute por você, lute pelos seus. Não deixe que seus filhos e netos sofram as consequências da sua covardia e da sua omissão. Eu sou o Wellerson Oliveira, a você que nos acompanha na página TV Bolsonaro Presidente. Muito obrigado pelo carinho e pela atenção. Que Deus abençoe você e sua família. Fui.